Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Vitor Sales e eu sou sócio da Ito Sales Contábil. O objetivo de hoje é dando início aí ao nosso conteúdo, trazer um vídeo que a gente fale sobre o processo de abertura de empresa, tá bom? E eu vou falar algumas coisas importantes. Claro, não vamos falar tudo porque seria quase impossível estar falando sobre todos os aspectos, mas deixar aqui de uma forma mais simples para que vocês possam saber o passo a passo aí de assuntos importantes, tudo bem? E antes disso, deixa eu colocar para vocês aqui o meu site, para vocês possam acompanhar um pouquinho. E nosso canal também, a gente vai mostrar para vocês o nosso canal no YouTube. Então, esse aqui é o nosso site, a gente tem uma contabilidade 100% digital, completa. E nós temos aqui, vocês conseguem encontrar quem somos, nossa história, tudo mais, serviços, abertura de empresa, assessoria contábil, tributária, trabalhista, gestão e controladoria, consultoria financeira, auditoria interna, avaliação de empresa. Também trabalhamos com imposto de renda, BPO financeiro, regularização de impostos. A gente tem um blog, que a gente faz publicações a cada 15 dias, aí tem uma publicação, duas publicações com assuntos da atualidade, do universo aí de contabilidade, de empresas, enfim, tudo bem? No... Se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre os serviços detalhados, tem aqui a página de serviços, que a gente fala um pouco sobre isso. Tá, e qualquer coisa, qualquer informação, pode chamar a gente pelo WhatsApp. Nós temos aqui o nosso canal do YouTube. Como eu comentei com vocês, começamos há pouquíssimo tempo a fazer alguns vídeos. E esse aqui será mais um vídeo que a gente vai explicar um pouquinho do passo a passo de abertura de empresa. Já tem alguns, como emitir nota fiscal, como cancelar, o que é o Prolabore, o capital social da empresa, o que é o KENAI. Tá bom? Então vai acompanhando aí com a gente que sempre vamos publicar coisas novas. É, a ideia de hoje é falar sobre o processo de abertura de empresa. Eu fiz até uma apresentação aqui para vocês para a gente começar a falar disso aqui de uma forma mais simples também. Tudo bem? É, passo a passo, tudo que precisa saber. Então, acho que o mais importante hoje, que acho que as pessoas precisam saber, são os tipos de empresa. Existem aproximadamente aí, coloquei as principais, mas são 6 principais tipos de empresa. Então, tem o MEI, que é o microempreendedor individual. Esse aqui muitas pessoas começam por este tipo de empresa e acho que o principal aqui dela é orientar que não existe sócio nesse tipo de empresa. O faturamento pode ir até 6.750 por mês, 81 mil por ano. Claro, se você abrir empresa em outubro, você não pode faturar 81 mil, você pode faturar o 6.750 de outubro, novembro e dezembro, tá? E tem que ficar atento aí se sair do limite de faturamento do MEI. Provavelmente você vai ser desenquadrado aí pela Receita Federal e aí vai ter que procurar um contador, porque sua empresa deixa de ser um microempreendedor e passa a ser um empresário individual com faturamento até 360 mil, tá bom? O segundo tipo de empresa comum é o empresário individual. Esse tipo de empresa ele pode aí faturar 360 a 4,8 milhões por ano. E o único detalhe que eu vejo aqui nesse tipo de empresa é a questão dos bens, né, do patrimônio. Então, se você tiver dívidas ou tiver algum processo, sei lá, trabalhista ou qualquer coisa na sua empresa, o seu patrimônio ele vai ser vinculado, seu patrimônio de pessoa física vai ser vinculado com o patrimônio da empresa. Tudo bem? O terceiro tipo aí que é mais comum que está acontecendo hoje em dia é a sociedade unipessoal limitada, que é quando você é o único sócio dessa empresa. Antes existia aquela figura do laranja que colocava 1% para abrir empresa com você, mas hoje em dia
acho que 2 anos atrás, ou 2 ou 3 anos atrás, o governo inventou a sociedade unipessoal, que hoje também tem a sociedade unipessoal de advocacia, enfim, sociedade unipessoal de contabilidade e a outras sociedades unipessoais, mas de uma forma geral é quando você é o único sócio da sua empresa e ela é uma limitada, tá? Eh, a vantagem é que não tem a questão do patrimônio, como eu comentei, ela é separada. Então, existe o patrimônio da empresa e o seu patrimônio de pessoa física. O outro tipo seria a limitada, que é a empresa mais comum existente hoje no país, sendo formada por 2 ou mais sócios, tá bom? Era igual ao unipessoal, mas a diferença é que tem de 2 ou mais sócios. E o faturamento das duas pode ir de 360 mil, de zero, claro, até 360 mil como microempresa, e acima disso aí é um EPP, vai até 4,8 milhões. Passou desse valor, não poderia, eh, pode estar nesse tipo de empresa, só que não pode estar no regime tributário, tá bom? Isso é importante. Sociedade simples é quando é uma outra forma de sociedade, mas costuma ser mais desenvolvida por atividades intelectuais. Um grupo de médicos se junta para abrir empresa e acaba abrindo uma sociedade simples. E existe também a sociedade anônima, que são as SAs, tem SA de capital aberto e SA de capital fechado. São empresas grandes. Vamos pegar aí de exemplo aí Coca-Cola, Amazon, empresas grandes, tá bom? Então, quando você for inventar de abrir sua empresa, você tem que se enquadrar em um desses tipos de empresa para que fique mais fácil. E aí você pode vir falar com a gente ou fala com o seu contador, tá bom? Regimes tributários que existem hoje no Brasil. Existem 3 regimes. O mais comum e utilizado aí pelas pequenas e médias empresas é o Simples Nacional. Ele é composto por 5 anexos. Então, dentro desse anexo tem uma tributação específica para cada uma das empresas, tá bom? Só de tipo de exemplo, anexo 1 seria comércio, anexo 3 seria serviços, 5 também serviços, anexo 4 vai mais também serviço, mas pega outras categorias. Eu não vou entrar em cada tipo de anexo porque não faz sentido. O mais importante aqui desse regime é vocês entenderem até que ponto você pode faturar. Então, como eu comentei nos tipos de empresa anterior, nesse regime aqui do Simples Nacional, vocês podem faturar de 0 até 4,8 milhões por ano. E passou desse valor de 4,8 milhões, sua empresa vai ter que ir para o próximo regime, que é o lucro presumido. O regime do lucro presumido, ele é um regime um pouco mais complexo do que o Simples Nacional, só que você pode faturar de 4,8 milhões até 78 milhões no ano. Tudo bem? Existem algumas atividades que ela não pode se enquadrar no simples, existem algumas atividades que não pode se enquadrar no lucro presumido. Um exemplo, banco não pode ser lucro presumido. Banco tem que ser lucro real. Se eu não me engano, construtora, incorporadora também, não pode ser simples, tem que ser lucro presumido. E assim vai. Existem alguns tipos de atividade que elas não podem se enquadrar em alguns regimes tributários. Só que isso é uma questão de consultar. Venha falar com a gente sobre os regimes tributários que a gente explica. O lucro real é muito parecido com o lucro presumido. A diferença do lucro presumido para o lucro real é que existe mais obrigações para serem enviadas. O lucro presumido, ele, como a palavra diz, ele presume, é presunção de um lucro, ou seja, é uma estimativa de lucro. E o lucro real, diria assim, são utilizados pelas grandes empresas, que é o principal regime tributário das empresas que estão, por exemplo, na bolsa, empresas grandes, que basicamente você pega a receita da empresa, menos os impostos, menos os custos, menos despesas, e no final ela dá um lucro. Tá? Os outros regimes não levam em consideração a questão da despesa, dos custos. Ele vai mais pelo o quanto você fatura. Tudo bem? Temos outros assuntos importantes que vale a pena vocês prestarem atenção que tiver a abrir empresa. Um deles é o CNAE, que é o Código ou Classificação Nacional da Atividade Econômica. Esse código aí ele é importante que ele vai no seu CNPJ e você com ele consegue definir a questão tributária. Se vocês olharem no nosso canal, tem um vídeo sobre esse assunto, então eu explico melhor. O capital social também é outro ponto importante. Tem outro vídeo que fala sobre o capital social. Então, mas basicamente você precisa do capital social da empresa. Vamos dizer, se abrir uma empresa hoje, ele é o dinheiro que você necessita para que a empresa sobreviva enquanto não tenha
não tenha um faturamento, ou não tenha uma receita que faça com que a empresa consiga sobreviver sozinha. Então, o capital que o sócio precisa colocar nela. Prolabore é a renda, vamos dizer assim, a renda do sócio da empresa. Tem um vídeo que eu falo sobre o Prolabore, vocês podem ir lá no nosso canal, e também tem um vídeo sobre o capital social que eu falo também no canal. Tá? Então, esses dois assuntos, esses três assuntos, vocês conseguem encontrar ele mais fácil no canal. Dividendos. Dividendos, em teoria, assim, de uma forma bem simples, seria o que sobrou da empresa, sobrou do dinheiro da empresa, do ponto de vista contábil, tá? Então, existe a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, o que sobrou nesse resultado do ano seria o lucro que o sócio ou dono da empresa poderia retirar para ele. Outra pergunta que sempre faz para a gente, razão social e nome fantasia. Então, quando você está abrindo uma empresa, você tem que escolher qual o nome da empresa. Você pega aí o Pão de Açúcar, por exemplo, é CIA Brasileira de Distribuição. Essa é a razão social do Grupo Pão de Açúcar. Qual o nome fantasia dele? Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar. Quando você está abrindo empresa, você tem que procurar isso. Então, você vai passar esse nome para a gente da contabilidade, a gente vai verificar se existe alguma empresa parecida com essa, com o mesmo nome, que não pode ter a mesma razão social. E o nome fantasia é a mesma coisa. Em teoria não pode ter o mesmo, mas você teria que fazer o registro da marca da sua empresa no INPI, que é o Instituto Nacional de Marcas e Patentes e tal. Então, para você não ter problemas, vamos dizer que sua empresa cresça muito, você não queira ter problemas futuros, o ideal seria você já, logo de início, fazer o registro da marca no INPI. Tudo bem? Emissão de nota fiscal de serviços e comércio. Esse é um assunto importante. A gente vê que grande parte das empresas tem essa dificuldade, então, de emitir nota de comércio e serviço. Quando nós estamos tratando de nota de serviço, a gente tem até um vídeo que eu fiz como emitir nota fiscal aqui na Prefeitura de São Paulo, capital, mas existem diversas outras prefeituras. Então, isso é um assunto importante que você tem que verificar logo de início como é que você faz para que você possa emitir a nota de serviço. Já a nota de comércio ou indústria, enfim, é um pouco mais complexo. Ela abrange você ter que ter um sistema para fazer isso, senão você não consegue emitir a nota. E porque é ligado à Secretaria da Fazenda do seu estado. Então, toda nota de comércio precisa de um sistema, e aí nesse sistema você vai conseguir emitir a nota, porém tem toda uma questão de classificação de códigos, de produtos, então é bem complexo. Então é importante que você estude bastante sobre esse assunto para que você consiga emitir a nota de comércio. Aí você vai, tem sistemas gratuitos? Tem vários sistemas, tem. Só que cada sistema tem suas particularidades, então acredito que seja importante verificar muito bem esse ponto. Vai ter um custo com isso, vai ter um custo com certificado digital, porque nota de comércio precisa de certificado digital. Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente também, a gente ajuda vocês nesses assuntos. E um último, assim, que seria importante para falar com vocês é a questão do controle do estoque e sistema, né? Então, muitas empresas de serviços, elas não costumam ter estoque, mas empresa de comércio, indústria, ela tem estoque. Então, assim, para quem vai trabalhar com esse tipo de negócio, a sugestão que a gente dá é que vocês comecem a estudar sobre o assunto. Comece a estudar como faz o controle do estoque, a compra da mercadoria, como faz a entrada da compra da mercadoria no seu sistema, como você dá a baixa dessa compra. Muitas empresas dão brinde, como faz a questão do brinde. Então é importante que vocês descubram o passo a passo de cada uma dessas atividades aí. Para quê? Para que fique de uma forma correta o seu controle do estoque. Até porque a contabilidade ela vai perguntar para você qual é o seu estoque inicial, qual é o estoque, seu estoque final. E com isso a gente consegue saber qual o preço médio de, da compra da mercadoria. E também você consegue ter um controle disso, porque para ter um controle desse estoque, pra você entender, você compra um produto por, sei lá, você comprou 100 embalagens vamos dizer que seu produto seja, vamos colocar a Coca-Cola de novo. Seu produto seja uma Coca, você comprou 100 Coca-Colas.
Qual foi o preço que você comprou cada unidade? Sei lá, R$ 10. Então você gastou aí R$ 1.000. Você vendeu isso por 2.000. Qual foi o ganho que você teve nisso? Comprou por 1.000, vendeu por 2.000. Então você precisa saber. E nisso precisa ter controle disso. E se alguma embalagem for roubada, alguma embalagem for perdida, então tudo isso é importante. Então, quando você vai pensar na questão da abertura da minha empresa, você tem que olhar diversos aspectos importantes que a gente levantou aqui de uma forma bem geral e bem simples para que facilite a vida. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de atendimento aí, tem o WhatsApp, tem o nosso site e, e fique à vontade. Tudo bom? Foi um prazer enorme falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, falem com a gente.